Fala gente, tudo bem? Tô aqui novamente para falar sobre um filme que saiu recentemente nos cinemas. Trata-se de O Homem do Norte, dirigido pelo Robert Eggers, responsável por A Bruxa. Então é um diretor que sabe trabalhar muito bem com ambientação e com os lugares e épocas bem específicos. Então eu gostei desse filme, mas tive muitas ressalvas. E só foi eu pensar, vou gravar sobre O Homem do Norte, que aí começou a ficar frio. Então por isso que eu tô aqui de gorrinho, de esse negócio aqui, jaqueta. E para falar sobre um filme que se passa numa época e num lugar que eram bastante frios, lá na parte nórdica do planeta, ali na Escandinávia e tudo mais. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre O Homem do Norte. A trama conta a história de Amleth, que é uma lenda antiga dos vikings que deu a origem à obra Hamlet, de William Shakespeare. Então o autor ele usou como base a história de Amleth, que é quando uma criança, que ele é um príncipe na verdade, né, filho de um rei, ele vê o seu pai ser assassinado pelo próprio tio. E desde então, desde pequeno, ele jura vingança contra um membro da sua própria família para poder realmente revidar, vingar o seu pai e salvar sua mãe das garras do seu tio. Então hoje eu vou fazer uma crítica um pouco diferente, não vai ser aquele formato de sempre, de lado ruim, lado bom. Então eu vou tentar mesclar um pouco para fazer como se fosse um bate-papo com vocês. Vocês já devem ter percebido e, obviamente, a história de O Rei Leão, por exemplo, é bastante similar com de O Homem do Norte, porque usa a mesma base que também deu base à história de Hamlet, de onde o Rei Leão bebe, que é a fonte de onde o Rei Leão bebe. Então é uma história bastante familiar. Então não é aquela trama que você vai assistir necessariamente sem saber o que vai acontecer no final. Então mesmo o filme ele não faz questão de esconder para onde que ele vai. Então isso pode ser um pouco, talvez tirar aquele elemento surpresa, aquele fator surpresa de algumas pessoas. Isso me afetou, mas não exatamente nessa hora. Eu não me importo em às vezes conhecer uma história, já saber o final dela, por exemplo, se for baseado em alguma figura histórica, ou se for alguma adaptação de alguma coisa que eu já li ou que eu já joguei. Então eu não tenho problema com isso. Então assistir O Homem do Norte não me afetou nesse lado. Porém, o filme ele constrói algo como se fosse ser muito gigantesco. E na verdade não é algo tão imenso assim, as proporções não são tão grandes. Igual eu falei, que é uma trama muito localizada na introdução, a parte do enredo também é muito focado em poucos personagens. Então o filme vende a ideia de que vai se tratar de algo épico, que vai ter guerra, que vai ter batalha, mas no final das contas não é isso. Eu acho que se ele não tivesse tentado se vender dessa forma desde o início, desde os primeiros momentos que você pensa que vai ser algo grandioso, talvez eu tivesse gostado mais. Porque tem aquela questão da expectativa, a expectativa que a gente cria antes de assistir alguma coisa, antes de assistir um filme, uma série, e aquela expectativa que a gente cria enquanto assiste. E para mim o Eggers, o diretor, ele deu essa ideia de que seria algo muito grande. E no final das contas, eu acabei me decepcionando nesse aspecto, até porque a trama, como ela já deixa muito clara onde ela vai, não tem muito espaço para desvios no meio do caminho. Então, se no começo a gente já sabe que o filme vai terminar com batalha entre o personagem A e o personagem B, a gente sabe que nenhum dos dois vai ser afetado pelos conflitos no caminho até que chegue o terceiro ato. Então isso pra mim faz a história perder um pouco de força ao longo das 2 horas e pouquinho do filme, que parecem 3. Agora rebobinando um pouco, eu gostei muito da parte visual, da parte audiovisual do filme, na verdade. Eu gostei muito da fotografia, gostei muito da direção de arte, da composição dos cenários. Então é uma história sobre vikings e, assim, eu não gosto de ficar sempre comparando com outras obras, mas inevitavelmente eu tenho que fazer isso aqui. Tenho que comparar com a série Vikings e também Vikings Valhalla do History Channel e essa última da Netflix, Vikings Valhalla. Então é uma leitura muito diferente da época viking.
Enquanto na Netflix e no History Channel a gente vê a sociedade sendo formada de uma forma daquele lugar, em Um Homem do Norte é algo muito menor. E nesse ponto é algo positivo, porque são construções mais rudimentares, são sociedades que não têm uma base ainda muito bem formada. Isso coloca a gente naquela época. E o próprio Eggers ele é muito criterioso nessa questão de época. Então ele fez um estudo muito grande para tentar retratar a época viking, a era viking, da forma mais fiel à história possível. Então a gente sente isso. Eu, assim, pouco tempo de filme eu já me senti imerso naquela realidade. Não foi uma novidade para mim, assim, nossa, nunca vi isso antes, porque eu já assisti a série Vikings e Vikings Valhalla. Porém, foi legal fazer essa jornada de um jeito diferente. E as batalhas também são muito boas de Homem do Norte, ainda que sejam poucas. A forma como a câmera vai acompanhando todas as batalhas, como se você tivesse na batalha, eu gostei muito. E também a parte do figurino, a parte da trilha sonora. Essa parte audiovisual eu praticamente não tenho ressalvas, não teve nada que eu penso, isso me incomodou. O que me incomodou, igual eu falei, foi a questão do enredo. Infelizmente nesse caso, mas felizmente pra mim, porque é o meu gosto, o enredo é a parte que mais me conquista em uma obra, de qualquer forma, seja filme, seja uma obra audiovisual, obviamente. Então é claro que é importante a gente ter elementos visuais diferenciados, elementos de áudio diferenciados, que isso compõe tudo. Mas se for só isso e não tiver um enredo bom, a não ser que a trama ela não queira entregar uma história, na verdade, mas queira você sentir aquele universo, aí é um caso diferente, por exemplo, com Mad Max, Estrada da Fúria, que o importante não é a história, o importante é aquela jornada. Tem essas exceções, mas no caso de O Homem do Norte, não. Ele, ao mesmo tempo que quer fazer um espetáculo audiovisual, ele também quer contar uma história. E essa história, infelizmente, não me pegou, não por ser uma história que já foi contada antes, mas por se vender como algo muito maior do que realmente foi e que acabou me desapontando no final das contas. Então eu discuti isso bastante com alguns amigos e tudo mais, discordaram de mim, poucos concordaram, mas eu tenho 2 amigos que eu sempre compartilho opiniões que discordaram de mim, que falaram que a trama é uma parte muito bem contada, a jornada é muito bem contada, mas pra mim ficou algo, em alguns momentos, até um pouco superficial. Eu saí do filme assim, com uma ideia muito básica dos personagens, e talvez isso seja uma opinião impopular, mas foi de acordo com a experiência que eu tive. Então, para concluir essa crítica um pouco diferente, eu acho, não sei se ficou diferente também, eu falei que ia fazer um negócio diferente, que eu ia tentar fazer um bate-papo maior, mas não sei se eu consegui fazer isso. De qualquer forma, eu quero trazer um lado um pouco mais bem-humorado, um pouco mais de debate mesmo, de conversa com vocês, em vez de fazer um negócio muito maçudo. Mas enfim, no final das contas, O Homem do Norte foi um filme que me agradou no lado audiovisual, me decepcionei com algumas decisões que o roteiro tomou, por realmente ter me feito pensar que seria algo bem diferente do que realmente entregou, e nem sempre isso é uma coisa boa, essa quebra de expectativa. Pode ser dependendo do que você está fazendo, mas nesse caso acabou abaixando a nota muito do filme para mim. E olha que eu tive muitas críticas, eu saí desapontado com muitas coisas, mas ainda assim eu não acho um filme ruim. Então, na escala aqui de estrelas do canal, eu dou a nota 3. Deve ter pulado aí o plim blim blim. Eu fiquei entre dar 3 e dar 4. Porque se fosse no mundo ideal, eu daria 3,5. Eu acho que não é nem 3 nem 4. Mas não é um filme que eu acho que eu quero revisitar novamente tão cedo. Talvez um dia eu volte a assistir ou assista novamente, mas não é algo que me deixou com muita paixão na hora que eu saí do cinema. Sem brincadeira, algumas horas depois eu tinha me esquecido que eu tinha assistido. E eu só fui me lembrar, assim, quando eu comecei a falar, é verdade, eu fui no cinema e assisti esse filme. Então não foi um filme muito marcante pra mim, mas que tem seus méritos. Bom, obrigado a todos que acompanharam esse vídeo até o final. Quem não é inscrito no canal, por favor, se inscreve. E se você puder dar um like aí, por favor, ajuda bastante.
e em breve eu volto com mais vídeos, beleza? Obrigado e câmbio e desligo.